Leitura de Gênesis 31. Então Jacó ficou sabendo do que os filhos de Labão diziam. Jacó tomou tudo o que pertencia ao nosso pai, acumulou toda essa riqueza daquilo que pertencia ao nosso pai. E quando Jacó olhava para o rosto de Labão, via que a atitude de Labão para com ele já não era como antes. Finalmente, Jeová disse a Jacó: Volte à terra dos seus pais e aos seus parentes, e eu continuarei com você. Então, Jacó mandou chamar Raquel e Léa ao campo, onde estava o seu rebanho, e disse-lhes: Estou vendo que a atitude de seu pai para comigo mudou, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês sabem muito bem que servi o seu pai com todas as minhas forças, e seu pai tentou me enganar e mudou o meu salário 10 vezes. Mas Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se por um lado ele dizia: os animais pintados serão o seu salário, o rebanho inteiro produzia pintados. Mas se por outro lado dizia: os listrados serão o seu salário, o rebanho inteiro produzia listrados. Assim Deus tirava o rebanho de seu pai e o dava a mim. Uma vez, quando o rebanho entrou no cio, levantei os olhos e vi num sonho que os bodes que fecundavam o rebanho eram listrados, pintados e malhados. Então o anjo do verdadeiro Deus me disse no sonho: Jacó! Eu respondi: Estou aqui. Ele continuou: Levante os olhos, por favor, e veja que todos os bodes que fecundam o rebanho são listrados, pintados e malhados, pois tenho visto tudo o que Labão está fazendo a você. Eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e onde me fez um voto. Agora, saia imediatamente dessa terra e volte à sua terra natal. Diante disso, Raquel e Léa lhe disseram: Herdaremos ainda alguma parte dos bens da casa de nosso pai? Não somos consideradas estrangeiras por ele? Pois ele nos vendeu e gastou todo o dinheiro que se deu por nós. Todas as riquezas que Deus tirou de nosso pai são nossas e de nossos filhos. Assim, faça tudo o que Deus lhe mandou. Então, Jacó montou-se imediatamente seus filhos e suas esposas nos camelos e conduzindo todos os seus rebanhos, os rebanhos que lhe pertenciam e que ele havia acumulado em Padã Arã, e todos os bens que tinha acumulado, partiu para a casa de Isaque, seu pai, na terra de Canaã. Enquanto Labão tinha ido tosquear as suas ovelhas, Raquel furtou os ídolos domésticos que pertenciam a seu pai. Além disso, Jacó usou de esperteza para com Labão, o arameu, pois não o avisou de que estava indo embora. Ele fugiu e atravessou o rio Eufrates, junto com tudo o que tinha, e se dirigiu para a região montanhosa de Gileade. No terceiro dia, Labão foi informado de que Jacó havia fugido. Então levou consigo seus irmãos e foi perseguir Jacó. E depois de uma viagem de 7 dias, o alcançou na região montanhosa de Gileade. Deus veio então a Labão, o arameu, num sonho de noite e lhe disse: Tenha cuidado com o que vai dizer a Jacó, seja algo bom, seja algo mau. Assim Labão se aproximou de Jacó, pois Jacó havia armado a sua tenda na montanha, e Labão e seus irmãos haviam acampado na região montanhosa de Gileade. Labão disse então a Jacó: O que você fez? Por que usou de esperteza comigo e levou embora as minhas filhas, como se fossem cativas tomadas pela espada? Por que você fugiu secretamente, usando de esperteza comigo, e não me avisou? Se me tivesse dito, eu poderia despedi-lo com alegria e com canções, com pandeiro e com harpas. Mas você não me deu oportunidade de beijar meus netos e minhas filhas. Você agiu de modo insensato. Tenho poder para prejudicá-los. Mas o Deus de seu pai me disse ontem à noite: tenha cuidado com o que vai dizer a Jacó, seja algo bom, seja algo mau. Eu sei que você partiu por ter saudade da casa de seu pai. Mas por que furtou os meus deuses? Jacó respondeu a Labão: Parti secretamente porque fiquei com medo, pensando que o Senhor poderia tirar suas filhas de mim à força. Quanto àquele com quem o Senhor achar os seus deuses, não ficará vivo. Diante dos nossos irmãos, examine o que eu tenho e pegue o que é seu. Mas Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Assim, Labão entrou na tenda de Jacó, na tenda de Léa
e na tenda das duas escravas, mas não os achou. Então saiu da tenda de Léia e entrou na tenda de Raquel. Nesse meio tempo, Raquel havia pegado os ídolos domésticos e os havia colocado no cesto das mulheres que ficavam na sela do camelo, e estava sentada em cima deles. Assim, Labão vasculhou a tenda inteira, mas não os achou. Ela disse a seu pai: Não se ire, meu senhor, por eu não poder me levantar diante do senhor, pois estou com o incômodo habitual das mulheres. De modo que ele continuou procurando cuidadosamente, mas não achou os ídolos domésticos. Com isso, Jacó ficou irado e começou a reclamar com Labão. Jacó disse então a Labão: Qual foi o meu crime e que pecado cometi para o senhor me perseguir furiosamente? Agora que vasculhou todos os meus bens, o que o senhor encontrou que pertença à sua casa? Ponham aqui na frente dos meus irmãos e dos seus irmãos, e que eles decidam entre nós dois. Nesses 20 anos que estive com o senhor, suas ovelhas e suas cabras nunca sofreram aborto, e eu nunca comi os carneiros do seu rebanho. Não lhe trouxe nenhum animal dilacerado por feras. Eu assumi esse prejuízo. Caso o animal fosse roubado de dia, caso fosse roubado de noite, o senhor o cobrava de mim. De dia eu era consumido pelo calor, e de noite pelo frio, e o sono me fugia dos olhos. Já faz 20 anos que estou na sua casa. Eu o servi 14 anos pelas suas 2 filhas e 6 anos pelo seu rebanho. E o senhor mudou o meu salário 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e aquele a quem Isaac teme, não tivesse estado do meu lado, o senhor me teria mandado embora de mãos vazias. Deus viu a minha aflição e o trabalho árduo das minhas mãos, e é por isso que ele o repreendeu ontem à noite. Então Labão respondeu a Jacó: Estas são as minhas filhas, estes são os meus netos, este é o meu rebanho, e tudo que você está vendo é meu e das minhas filhas. O que posso fazer hoje contra elas ou contra os filhos delas, que elas deram à luz? Agora venha, façamos um pacto, eu e você, e o pacto servirá de testemunho para nós. Assim, Jacó pegou uma pedra e a colocou de pé como coluna. Jacó disse então aos seus irmãos: Apanhem pedras. E eles apanharam pedras e as amontoaram. Depois comeram ali sobre um monte de pedras. Labão o chamou de Jegar-Saaduta, mas Jacó o chamou de Galeede. Então Labão disse: Este monte de pedras é hoje testemunha entre mim e você. É por isso que foi chamado de Galeede e de torre de vigia, pois ele disse: Que Jeová vigie a mim e a você quando estivermos fora da vista um do outro. Se você maltratar as minhas filhas e começar a tomar esposas além das minhas filhas, mesmo que não haja ninguém que veja isso, lembre-se de que Deus será testemunha entre mim e você. Labão disse ainda a Jacó: Aqui está o monte de pedra e aqui está a coluna que erigia entre mim e você. Este monte de pedra é testemunha, e a coluna é algo que dá testemunho de que eu não passarei desse monte de pedra para prejudicar você, e de que você não passará deste monte de pedra e desta coluna para me prejudicar. Que o Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E Jacó jurou por aquele a quem seu pai Isaque temia. Depois disso, Jacó ofereceu um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comer pão. Então eles comeram e passaram a noite na montanha. Labão, no entanto, se levantou de manhã cedo e beijou seus netos e suas filhas e os abençoou. Então Labão partiu de volta para casa. Gênesis, capítulo 32. Jacó seguiu caminho, e os anjos de Deus se encontraram com ele. Assim que os viu, Jacó exclamou: Este é o acampamento de Deus. Por isso deu àquele lugar o nome de Manaim. Então Jacó enviou na sua frente mensageiros a Esaú, seu irmão, na terra de Seir, o território de Edom, e lhes ordenou: Vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: Assim diz o seu servo Jacó: Morei com Labão por muito tempo, até agora, e adquiri touros, jumentos, ovelhas, servos e servas. E estou mandando essa mensagem para informar isso ao meu senhor, a fim de achar favor aos seus olhos. Após um tempo, os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: Estivemos com seu irmão Esaú. Agora ele está vindo ao seu encontro e com ele há 400 homens. Jacó ficou aflito e com muito medo, de modo que dividiu em 2 grupos o povo que estava com ele, bem como as ovelhas, os bois e os camelos. Ele disse:
Se Esaú atacar um grupo, o outro grupo poderá escapar. Depois disso, Jacó disse: Ó Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Jeová, tu que me dizes, volte à sua terra e aos seus parentes, e eu tratarei bem. Não mereço todo o amor leal e toda a fidelidade que demonstras ao teu servo, pois quando atravessei esse Jordão, tinha apenas o meu bastão e agora me tornei dois grandes grupos. Livra-me, eu te rogo, da mão do meu irmão Esaú, pois estou com medo dele, de que venha e ataque a mim e as mães com os filhos. Foste tu que disseste: Eu certamente o tratarei bem e tornarei a sua descendência como os grãos de areia do mar, que são numerosos demais para ser contados. Ele passou a noite ali. Então, daquilo que tinha, separou um presente para Esaú, seu irmão: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas que amamentavam em suas crias, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Ele os entregou aos seus servos, um rebanho após o outro. E lhes disse: Passem à minha frente e vocês devem deixar um espaço entre um rebanho e outro. Ele também ordenou ao primeiro servo: Caso Esaú, meu irmão, o encontre e pergunte: A quem você pertence? Para onde vai e quem pertence a esses animais na sua frente? Você deve dizer: Ao seu servo Jacó são um presente que está enviando ao meu senhor Esaú. E ele mesmo também está vindo atrás de nós. Ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos os que acompanhavam os rebanhos: Quando encontrarem Esaú, devem lhe falar essas palavras. Devem dizer também: Seu servo Jacó está vindo atrás de nós, pois dizia a si mesmo: Se eu o acalmar mandando um presente antes de mim, ele talvez me receba bem quando eu o encontrar depois. De modo que o presente foi enviado à frente. Mas ele mesmo passou a noite no acampamento. Mais tarde, naquela noite, ele se levantou e, levando suas duas esposas, suas duas servas e seus 11 filhos jovens, passou pelo ponto de travessia do Jaboque. Assim, ele o levantou e o fez atravessar a água, com tudo o que tinha. Finalmente, Jacó ficou sozinho. Então um homem começou a lutar com ele até raiar o dia. Quando viu que não tinha vencido a Jacó, tocou-lhe na articulação do quadril, e o quadril de Jacó se deslocou enquanto lutava com ele. Depois disse: Deixe-me ir, pois o dia está raiando. Então Jacó disse: Não o deixarei ir, a menos que me abençoe. Perguntou-lhe então: Qual é o seu nome? Ele respondeu: Jacó. E ele disse: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, pois você lutou com Deus e com homens e por fim saiu vencedor. E Jacó lhe disse: Diga-me o seu nome, por favor. No entanto, ele respondeu: Por que me perguntas o meu nome? Então abençoou ali. Por isso Jacó deu ao lugar o nome de Peniel, pois ele disse: Eu vi a Deus face a face, e ainda assim minha vida foi preservada. E o sol começou a brilhar sobre ele assim que passou por Penuel, mas ele mancava por causa do seu quadril. É por isso que até o dia de hoje os filhos de Israel não costumam comer o tendão da coxa, que fica na articulação do quadril, porque ele tocou na articulação do quadril de Jacó, no tendão da coxa.